Olá, alunos. Espero que vocês estejam bem. Estamos vivendo um momento atípico, que é essa pandemia, que exige de nós mudanças de comportamento. As nossas aulas agora precisam continuar à distância. Nós já tivemos aí a divulgação pelo site da Prefeitura de 2 blocos de atividades de geografia. Eu estou aqui com as atividades do bloco 1 e bloco 2, de quem entregou na escola. Estou realizando as correções e os registros. Agora, nós temos o bloco 3 disponibilizado no aplicativo que vocês precisam acessar, ler os textos, analisar as imagens e realizar as atividades. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês de como está organizado esse conteúdo dentro do aplicativo e fazer uma explanação geral do que está contemplado lá no nosso conteúdo, que é Europa. Bem, ao acessar lá o aplicativo, vocês podem ver aqui, ó, Geografia, 9º ano. Claro que eu estou acessando aqui com o meu acesso de professora, né? Então tá aqui meu nome, tá o nome da escola, tá um item de como usar o aplicativo. Então aqui tem as instruções. Quando você clica aqui, você tem instruções de acesso ao aplicativo e tem também uns questionamentos sobre esse acesso. Nosso conteúdo específico de geografia, ele está aqui, ó, em Economia da Europa, que é o nosso assunto do 3º bloco. Então, clicando aqui, vocês têm a aula teórica, que é a Economia da Europa, então a parte textual. Tem os textos, tem conceitos gerais e tem mapa, imagem. Aqui tem um conteúdo extra com análise de imagens sobre a Economia da Europa. E nesse item vocês acessam os exercícios. Então são 10 exercícios. São exercícios de múltipla escolha, aquele que vocês chamam de marcar X, né? Aqui você vai fazer como você faz na prova Itatiba. Selecionar a alternativa que está sendo requisitada na questão. Então a correta, a incorreta, a combinação de possibilidades de resposta. São 10 questões sobre esse conteúdo aqui. Economia da Europa. Quando você acessa lá aquela Economia da Europa, tem aqui esse texto. Então, é uma divisão regional da Europa. Então, é preciso que a gente entenda, retome um pouquinho, né? Nas nossas aulas presenciais, nós fizemos um apanhado geral do que era a Europa. Começamos a conhecer a Europa. Então, a Europa, na composição da quantidade de países, quais países, as capitais, o entendimento da Europa no mundo, a relação de Europa com as suas características físicas, né? A localização latitudinal, a condição climática, as vegetações, os relevos, as divisas da Europa. Começamos por um entendimento físico, estávamos iniciando um entendimento da parte social e econômica da Europa quando tivemos a paralisação das aulas presenciais, né? E aqui, no bloco 1 e no bloco 2, nós tivemos a retomada desse conteúdo. Agora, nesse bloco 3, vocês têm já a divisão regional da Europa. Isso também a gente já começou a ver em sala de aula, né? Naquele conteúdo do caderno de vocês já tem um pouco lá. Então, trata-se da Europa dividida em Ocidente e Oriente. Então, precisa retomar um pouquinho aquelas noções de cartografia, que é assim, a Rosa dos Ventos. Rosa dos Ventos tem lá Norte, tem Sul, tem Leste e Oeste. O Leste, que é de frente para o mapa, de frente para a Rosa dos Ventos, à sua direita, é a parte oriental. E o Oeste, de frente para o mapa, de frente para o que você quer analisar, ou mesmo da Rosa dos Ventos para a localização, é a parte ocidental da Europa. Então, aqui
tem uma breve explicação sobre essa Europa Ocidental e a Europa Oriental. Destaco para vocês aqui, ó, que basicamente fazem parte da Europa Ocidental aqueles países que você mais ouve falar como sendo Europa, aqueles mais desenvolvidos, os mais famosos. Não só esses, mas principalmente esses. Eles são economicamente e socialmente mais desenvolvidos do que os da Europa Oriental. Então, é um menor percentual de desemprego e uma maior qualidade de vida. Lógico que essa realidade, ela está sofrendo mudanças em relação, diretamente relacionada com essa pandemia que assola o mundo, né? Pandemia é quando atinge o mundo inteiro. Quando um vírus, no caso aí o Covid-19, né, coronavírus, ultrapassa barreiras regionais e atinge o mundo todo. Não tem fronteira de países mais para o vírus, né? E a Europa, vocês devem ter acompanhado bem nos noticiários, né? Foi gravemente assolada também pela pandemia. Bom, a Europa Oriental, também preciso destacar que eram países que pertenciam àquele bloco socialista da antiga União Soviética. Então, algo que a gente também comentou em sala de aula, o mundo bipolar, o mundo dividido no alinhamento aos Estados Unidos, que era o capitalismo, e ao socialismo da antiga União Soviética. Então, a queda dessa divisão, a chamada Guerra Fria, né, a finalização da Guerra Fria, traz uma condição de nova regionalização do continente europeu. E aí nós temos esses países que pertenciam à antiga, se alinhavam à antiga União Soviética e agora compõem a parte da Europa chamada Europa Oriental. Aqui nós temos um mapa mostrando um pouco o que é essa Europa Ocidental e o que é a Europa Oriental. Aqui a Rosa dos Ventos, que eu disse para vocês, olha, o leste à sua direita, de frente para o mapa, é o oriental. Então, leste oriental. O oeste ocidental. De acordo com essa análise ocidental-oriental, nós temos a Europa dividida dessa forma, então regionalizada dessa forma. Em rosa, a chamada Europa Oriental, a leste, e aqui em amarelo, a Europa Ocidental. Então percebam aquilo que eu disse para vocês, os países mais conhecidos. Então aqui a gente tem, ó, Portugal, Espanha, França, né? O Reino Unido, chamada lá Inglaterra, Holanda, e aí vai, né? Localizados a oeste. É importante prestar bastante atenção nesse mapa aqui para a resolução das atividades. Ou recorrer a ele, voltar nele para realizar as atividades. Aqui nós temos o primeiro setor da economia. Então, quando a gente fala de economia, nós falamos de 3 setores básicos, né? Aqui está o primeiro deles. Então, a gente fala quando falamos em primeiro setor, se referindo à economia de qualquer lugar. Aqui, no caso, a análise é da Europa. Então, o primeiro setor nos referimos à agricultura, pecuária e mineração. Aí nós temos um textinho aqui dizendo como é que é a agricultura, né? Intensiva, utilizando máquinas, alta tecnologia para sua produção. Quando a gente fala que a agricultura ela é intensiva, que ela é altamente mecanizada em algum país, ou em países, né, e no caso da Europa são vários países assim, nós falamos de substituição de mão de obra. Quanto mais maquinário, no caso tratores, um país tem à disposição, menor a contratação de mão de obra, ou menor a necessidade de contratação de mão de obra. Agora, quanto menos maquinário, maior a contratação de mão de obra necessária para cultivar o mesmo espaço de terra. Aqui a pecuária. A pecuária também é intensiva. Então, quando a gente fala de pecuária intensiva, aumenta a produção
Então, usa-se um espaço, mas usa-se a mecanização, técnicas que amplia a produção. Aí aqui está para vocês, ó, uso de máquinas, né? Então, pecuária extensiva é aquela pecuária onde o gado, por exemplo, está solto no pasto. Então, grandes extensões de terra, sem técnicas muito avançadas empregadas. Agora, quando ela é intensiva, ela utiliza alta tecnologia e maquinário que permite reduzir a extensão de terra utilizada e aumentar a produtividade. No caso, a mineração, destaca-se a produção do carvão mineral, petróleo e gás natural. Então, são fontes energéticas importantíssimas no continente europeu. Os minérios explorados são ferro, cobre, manganês, bauxita, daqui entre parênteses, né, o alumínio, ouro e diamantes, né? Aí o segundo setor é a indústria na Europa. Então, quando a gente fala de indústria na Europa, é preciso lembrar a vanguarda do continente europeu, né? O início da Revolução Industrial, lá em meados do século XVIII, na Europa. Nesse contexto, a gente tem a maior concentração, uma das maiores concentrações industriais do mundo, né? Comparável apenas aos Estados Unidos e ao Japão. Então, são os primeiros lugares nas produções de alguns elementos, como aço, automóveis, navios, aeronaves, e aí vai, né? Tem lá o Vale do Ruhr. Vale do Ruhr está também dentro de uma das questões que vocês precisam responder, então preste bastante atenção aqui na situação do Vale do Ruhr, lá no oeste da Alemanha, uma área altamente industrializada. Aí tem um pouquinho aqui da explicação para vocês de que as indústrias são de base, especialmente siderúrgicas, e daí o fator que atrai, a gente precisa situar na grande utilização dos rios europeus. São rios curtos, pouco volumosos, mas são muito utilizados. A urbanização aconteceu ao longo dos rios. E isso não é fenômeno só do continente europeu. Ao longo dos rios, a humanidade foi se estabelecendo. Aí os motivos são vários, né? A gente discutia isso em sala de aula e vocês mesmos me diziam fatores importantes, a necessidade da água, a água para consumo humano, a água para cultivo dos alimentos, para criar os animais, depois para movimentar as indústrias, para navegação, para deslocamento, infinitas possibilidades que fizeram o ser humano utilizar as margens desses rios ao longo dessa história da humanidade. Bom, continuando aí, a indústria na Europa Ocidental, aí percebam, a retomada naquele mapa que eu disse para vocês que é muito importante. A regionalização da Europa em ocidental e oriental. Ocidental, ela é mais tecnológica. Então, naquele mapa, aqueles países, os mais desenvolvidos, que estavam lá naquela coloração amarela, né? Ela é mais tecnológica, mais competitiva no mercado. Lembram que eu disse que são os mais desenvolvidos? São as mais importantes indústrias químicas, farmacêuticas, eletroeletrônicas e de automóveis. Agora, na Europa Oriental, que é aquele que estava em rosa no mapa, você pode voltar no mapa e retomar esse estudo. Foi se industrializar décadas após o lado ocidental. Então, o lado ocidental estava alinhado ao capitalismo dos Estados Unidos e já vinha se desenvolvendo. Agora, o lado oriental estava num outro sistema dentro daquele contexto da Guerra Fria. Então, ela é menos industrializada. As indústrias do lado oriental, aqui, está escrito aqui para vocês, se baseiam na produção de energia e de minerais. Utiliza menos tecnologias que a parte ocidental.
Aí tem um mapinha para vocês analisarem, retomem o texto, olhem para o mapa, percebam aqui a sobreposição da Europa ocidental e da Europa oriental dentro desse contexto de indústria e energia. E o terceiro setor da economia, retomo, reforço aqui para vocês que aqui estamos falando de Europa, mas qualquer lugar no mundo que formos analisar a questão da economia, nós vamos precisar olhar para esses três setores. Aqui está o terceiro. Então, qual seria a abordagem, ou melhor, a essência do terceiro setor? Serviços, comércio e turismo. Então, esse setor, ele é o mais afetado na condição atual que estamos vivendo, que é a condição de pandemia. Os outros setores sofrem mudanças, sofrem alterações, mas esse é o principal. Porque a Europa é destino de muitas pessoas para visitação turística, por ter essa característica de grande bagagem cultural, de casarios, de cidades históricas, de turismo religioso, e aí vai, né? Várias possibilidades. Europa é grande atrativo de turismo, e teve as fronteiras fechadas para a entrada desses turistas. O turismo, ele alcança uma rede grande de equipamentos locais que existem em prol do turismo. Então, assim, a visitação aos lugares turísticos, ela movimenta a rede hoteleira, que é de hospedagem, ela movimenta toda a rede de restaurantes, bares e vários outros equipamentos, várias outras necessidades que as pessoas têm quando vão visitar algum lugar. Então, a Europa vem sentindo muito, não só a Europa, né, o mundo inteiro. Todos os lugares estão com esse setor da economia muito afetado. Não que os outros não estejam, que o setor 1, o setor 2 não estejam, mas o setor 3 é o principal, é o mais afetado. Tem questão lá para vocês responderem, que diz respeito justamente a essa situação do terceiro setor. Bom, de texto, é isso que existe ali no aplicativo para vocês. Aí depois, vocês têm aqui os exercícios. Analisem bem os mapas, leiam os textos com atenção, façam anotações no caderno. Na retomada das aulas presenciais, a gente pode resgatar essas anotações. Realize com cuidado as atividades, verifique se você escolheu a melhor alternativa, você pode refazer as atividades também. Tem um conteúdo extra que você pode consultar, então tem tanto aqui uma análise de imagens sobre a economia da Europa, onde você tem um link que você pode acessar ali para ver a fonte original, de onde eles tiraram, consultar mais textos, quanto aqui também tem um pouco do resgate histórico do continente europeu, que você pode utilizar para estudar um pouco mais, ir além. Nesse fórum, eu coloquei alguns questionamentos sobre esse seu desenvolvimento das atividades, sobre o texto que você leu, como você realizou as atividades, se você tem dúvida. Então, assim que você conseguir ter acesso ao fórum, então aqui aparece para mim o nono A, nono B e nono C. Você clica, que é o exemplo, o nono A. Então, está aqui o bloco 3 e tem as atividades aqui, as questões que eu inseri para que você responda, interaja no fórum e eu entenda como é que foi seu desenvolvimento dessas questões. Então, está escrito aqui, ó,
Após acessar o conteúdo sobre o tema Economia da Europa, responda. Quais informações você destaca como principais no conteúdo? Lendo esses textos, analisando esses mapas, o que é principal para você? O que mais chamou sua atenção? A letra B, eu quero saber de você quais são as suas principais dúvidas sobre o conteúdo. Olhando isso, me ouvindo falar aqui, a gente não tem muito tempo para a gravação do vídeo, né? A gente precisa ser breve, porque esse conteúdo precisa ser enviado para vocês, e um vídeo mais extenso fica mais complicado, né? Mas eu quero saber quais são as suas dúvidas. E você teve dificuldade na realização dos exercícios? Essa é um outro questionamento que eu faço. Terminou de responder lá as 10 questões. Você teve dificuldade? Quais foram as suas dificuldades? Então, quando você tiver acesso a esse fórum, responda para mim esses questionamentos. Bom, eu espero ter ajudado. Um beijo para vocês, um abraço virtual e até a próxima.